Olá, alunos! Estamos aqui para a nossa terceira aula de recrutamento e seleção. Sou o professor Ademir Bueno e vou discutir aí alguns temas relacionados a essa área ou sub-área de recursos humanos tão importante dentro das empresas, né? Vamos começar pelo conceito de seleção. Ela pode ser definida como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas possam ingressar na organização, aquelas que apresentam características desejadas pela empresa. Ou seja, o que é o processo seletivo? É o processo de escolha. É como se você tivesse no início do recrutamento, que o recrutamento é a forma de atrair as pessoas, você divulgou as suas oportunidades e atraiu 100 candidatos, 100 currículos foram enviados para você e lá no final você tem 2 vagas, ou seja, você vai contratar 2 pessoas dessas 100 que se interessaram pelas oportunidades divulgadas. O processo seletivo é esse filtro, que vai buscar distinguir dos 100 quem está completamente fora do perfil, quem está mais ou menos dentro do perfil e quem atende aos requisitos colocados pelo gestor, pela área de RH. Então, esses filtros são definidos pela área de RH e pelo líder, E depois, durante o processo seletivo, você vai verificar quais candidatos atendem a esses requisitos. E aí entra o quê? A definição, então, de critérios, Então, antes de iniciar o processo, você deve responder algumas perguntas, Uma das fontes para responder essas perguntas é a descrição e análise de cargos, Que é um formulário onde tem o título do cargo, as principais atividades, a formação exigida, a experiência, o domínio de softwares, os cursos que a pessoa tem que ter feito e assim por diante. Então, ao pensarmos em seleção, antes de iniciá-la, eu tenho que definir, eu vou buscar o quê? Porque se eu sair buscando no mercado sem ter claro o que eu quero encontrar, provavelmente não vou encontrar coisa boa, não é? Sabe aquela cena do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela sai lá e diz, pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela diz, não sei. Aí respondem para ela, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Em seleção vale muito essa frase. Se você não sabe o que você vai buscar, qualquer coisa que você encontrar está valendo. Então defina claramente quais são os critérios, quais são os requisitos, quais são os pontos mais importantes na busca daquele profissional. Não desenhe muito um perfil muito elevado que você pode ter dificuldade de encontrar, mas também não seja muito simplório nas exigências, senão você vai encontrar um profissional medíocre que não vai atender num curto espaço de tempo às suas necessidades. E para falar de seleção, a gente tem que falar de aptidão e capacidade. Se você diferenciar isso te ajudará a buscar o melhor profissional. O que é aptidão? É aquela predisposição natural para determinada atividade ou trabalho. Sabe aquilo que existe sem exercício prévio, sem treino ou aprendizado? Sabe a pessoa que tem uma capacidade alta de concentração? A pessoa da área de TI, por exemplo, que consegue ficar 8 horas ela em uma máquina? Isso é uma aptidão, não é? O que é uma capacidade? É a habilidade adquirida para realizar determinada atividade ou trabalho. E surge depois do quê? Do treinamento e aprendizado. Sabe a capacidade que uma pessoa tem de trabalhar com Excel? De criar fórmulas, gráficos, tabelas, apresentações a partir do Excel, análises a partir do Excel? É uma capacidade, não é uma aptidão. Então, se você tem isso claro, na hora de fazer o recrutamento e seleção, você vai saber buscar e definir o que é importante de aptidão para aquele cargo e o que é importante de capacidade para aquele cargo. E aí, definido esses critérios e se você já distinguiu o que é aptidão de capacidade, está na hora de falarmos então da escolha do método ou técnicas de seleção. Então, reunidas as informações, você vai ter que definir
como você vai verificar, averiguar se os candidatos que se apresentaram para o processo seletivo atendem ou não aquilo que você definiu como importante. A boa técnica para se fazer uma seleção tem que ter alguns atributos: rapidez e confiabilidade, além de dar uma noção de como o candidato se comportará no futuro, e o custo. Mas custo, sim, você pode aplicar um instrumento de avaliação lá que custa 100, 200 reais por cada candidato. E o futuro, você tem que se preocupar com ele? Sim, porque é no presente que você vai fazer uma projeção como aquele candidato se comportará no futuro do cargo, no futuro dentro da empresa. Vamos seguir. Você começa sempre, a seleção fazendo a análise dos currículos. Você fez a divulgação, foi o seu recrutamento. Na seleção, você começa fazendo uma análise dos currículos, vendo competência profissional para o cargo que você definiu, ver e ler e entender no currículo o desejo de permanência no emprego e de seguir carreira, ou seja, se a pessoa tem alguma estabilidade. Claro que se você estiver falando de trabalho temporário, claro que se você estiver falando de estágio, isso não deve ser considerado. A experiência prática, ela fez aquilo, ela trabalhou com o sistema A, B e C, ela lidou com clientes de empresas do porte grande ou multinacional, ela atuou na área de serviços no segmento X, Y e Z. Isso são experiências práticas que você vai buscar entender se ela tem no currículo, se ela está adequada aos requisitos e se ela tem coerência naquilo que ela traz. Para tanto, você pode aplicar provas de conhecimentos ou de capacidades, que podem ser orais, se for uma prova de inglês, pode fazer uma entrevista via Skype, pode ser escrita, você manda um link e a pessoa responde a prova via site, ou práticas, é um operador de empilhadeira, a nossa indústria está trabalhando 24 horas e eu preciso contratar. Depois de feito todo o processo, você chama a pessoa e leva ela para fazer um teste prático com uma empilhadeira. Elas podem ser gerais ou específicas, essas provas, podem ser tradicionais, ou objetivas, depende aí do seu objetivo. O que você não pode é se furtar, se dar o direito de aplicar avaliações, ok? Os testes psicológicos, que continuam valendo, que continuam marcando e fazendo a diferença, porque eles conseguem captar características que nem sempre se observa aí na entrevista ou mesmo numa dinâmica de grupo. Então os testes te dão essa possibilidade. E tem testes para tudo, para ver raciocínio verbal, abstrato, como testes de personalidade e assim por diante. E hoje, existe uma gama muito grande de sistemas de avaliação de perfil comportamental. São aqueles sistemas de avaliação que você recebe um endereço de site e uma senha, você entra lá, responde umas 2, 3 telas e ele emite para quem te deu aquela senha e aquele endereço um relatório de 3 a 5 páginas descrevendo as suas principais características. E depois, a técnica mais importante, mais relevante, mais efetiva, a entrevista, que ela é um processo de comunicação entre 2 ou mais pessoas que, interagindo entre si, buscam conhecer melhor uma a outra. De um lado você tem o entrevistador, que tem o poder de tomar decisão, e de outro você tem o candidato ou o entrevistado. A eficácia da entrevista sempre tem a ver com a competência técnica do entrevistador. Se o entrevistador ele não for bem preparado, não tiver experiência, provavelmente ele vai fazer uma entrevista muito superficial, ele vai fazer uma entrevista muito desconectada com as exigências do cargo, ele vai deixar o candidato conduzir aquela entrevista e a partir disso o resultado ele não será positivo. E a entrevista continua sendo, mesmo em tempos de pandemia, de processos online, de processos realizados à distância, continua sendo a técnica mais utilizada.
E por que, professor, que a entrevista continua em alta? Porque é esse momento do tete a tete, né? É esse momento de olhar nos olhos, né? De ver comportamento, de ver reação, de ver emoção, de ver segurança, de ver confiança. Tudo isso a entrevista nos permite ver e, permitindo ver, nos leva a entender melhor aqueles candidatos. Aqui vamos discutir alguns aspectos que você tem que tomar cuidado, né? Na hora da condução da entrevista. A definição do local, né? O local deve ser privado. Se for via online, né? Solicitar a pessoa que fique num espaço silencioso, que não tenha acesso de pessoas, barulhos de animais, barulhos de carros ou qualquer outro tipo de barulho. E você que for o entrevistador também. Não dá para ser na sala de jantar com criança de 3 e 5 anos correndo, pulando, o gato passando no seu pescoço, o cachorro puxando a barra da sua calça, não é? Então tem que escolher um local, o silêncio, a privacidade é que fará com que o processo seletivo caminhe bem. A preparação do material anterior à entrevista, né? Pegar o currículo, deixar separado na tela do computador, pegar a descrição e análise de cargos, deixar separado também, para que você, consultando esses documentos, consiga fazer uma boa entrevista. E o famoso quebra-gelo, que é aquela recepção que você faz ao candidato, ao profissional. Quanto melhor você fizer, né, essa chamada, essa chegada do candidato, mais à vontade ele vai ficar e melhor ele vai se mostrar. A qualidade das perguntas vão te trazer resultados positivos ou negativos, então prepare com antecedência algumas perguntas para que você as faça de forma adequada. O controle da entrevista é sempre do entrevistador e nunca do entrevistado, e você pode anotar na mão, num documento à parte no Word, né, enquanto faz a entrevista via Skype ou qualquer outro aplicativo, né, app ou programa que permitam essas reuniões online. Anote, porque depois você vai precisar disso. Analise, né, o comportamento não verbal, ou seja, como que a pessoa se porta, mesmo numa entrevista à distância. O nervosismo, a ansiedade, a segurança, a confiança, tudo isso deve ser visto por você durante a realização da entrevista. Conclua a entrevista perguntando se ele gostaria de expor mais alguma coisa, se ele gostaria de te fazer alguma pergunta, para deixar o candidato mais à vontade. E ao final, né, faça uma sumarização, um resumo, né, porque a partir disso você terá condições de rapidamente bater nos olhos naquele resumo que você fez sobre aquele candidato, compará-lo com os demais. E aí, também uma outra possibilidade seriam as dinâmicas de grupo, né? Ah, professor, mas estamos na época de pandemia, mas dá para fazer uns exercícios em grupo online. Eu tenho dado aula e feito trabalhos em grupo através do Teams, através do Zoom, né? Que são aí algumas ferramentas possíveis que você pode dar um estudo de caso para um grupo de profissionais que estão sendo selecionados, depois pedir a apresentação. Você pode pedir para ele criar e apresentar um produto para você, online também, então tem possibilidades. Então as dinâmicas, né, elas buscam conhecer coisas que não foram mostradas na entrevista, né? Elas possibilitam conhecer aspectos relacionados ao trabalho em grupo, sociabilidade, relacionamento, entre tantas outras características, né? E aí está uma lista, né? Não vou ler cada uma delas, que você pode conhecer a partir da dinâmica de grupo. E ao final, você tem que fazer a avaliação do candidato, né? O processo, como todo, já foi realizado, e aí é o momento de tomar a decisão. Quem vai entrar? O candidato A, B, C ou D? E por que o C e não o A? Quais são as vantagens de cada candidato? Ah, esse tem mais experiência, mas esse tem uma maior vivência nessa área. Ah, esse tem um curso técnico, mas esse tem inglês. Esse domina Excel, mas esse mostrou-se mais flexível. Esse mostrou mais liderança, esse uma comunicação melhor. Então, uma interpretação, um tratamento desses dados para você fazer a escolha do melhor candidato para a vaga que você tem em aberto. Então,
trate com carinho o seu processo seletivo e com certeza você vai contratar o melhor profissional.